que acompanha o CriArteCast! Eu sou a Amanda Ponquio. E eu sou a Lorena Dácia. E no nosso encontro de hoje, nós vamos estar falando sobre o tema saúde mental nos dias de hoje. E estamos com a ilustre presença da psicóloga Laura Cury. Boa tarde, Laura. Boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Agora, gente, nós vamos estar contando pra vocês um pouquinho do currículo da Laura. A Laura possui graduação em psicologia pela Unesp de Bauru, é especialista em psicologia da saúde pela FAMERP e em dependência química pela Unifesp. A Laura foi psicóloga supervisora, contratada e professora convidada do curso de psicologia da FAMERP. Atualmente faz doutorado em ciências da saúde na faculdade FAMERP. É psicóloga clínica e analista do comportamento e conselheira e psicóloga do Instituto Maria na comunidade de São José do Rio Preto. Laura, você que se formou em psicologia na Unesp de Bauru, o que te despertou esse interesse para você cursar psicologia? Bom, eu gostava desde sempre. Bom, primeiro falar oi, né? Oi, Oi. gente, tudo bem? Fazer de conta que a gente é bem educado, né? Eu sempre gostei de conversar e quando eu tava para escolher, assim, eu fiquei muito em dúvida. Eu pensei bastante tempo em medicina, eu pensei em jornalismo, porque além de falar, eu gosto de escrever. Sim. Mas eu gostava, assim, eu queria alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas e eu não sabia muito bem como. E aí eu fui ler no manual de psicologia, no manual da Unesp sobre psicologia, eu falei, acho que pode ser isso. E comecei, me apaixonei e aí não tive mais, assim, acho que eu fui uma das poucas da minha sala que nunca pensou em largar, em começar outra coisa. Apaixonei. Sim. Agora, assim, entrando mais no tema do nosso podcast de hoje, eu queria saber, assim, quais são, assim, os primeiros sintomas que a gente pode notar em uma pessoa que tem algum transtorno mental ou alguma dificuldade. A gente não chama de transtorno à toa. Então, normalmente, Sim. assim, o que diferencia o psiquiatra do psicólogo é que o psicólogo, ele trabalha com transtornos mentais. Sim. Então, a palavra transtorno em si já faz pressupor que alguma coisa tá fora do trilho. Sim. Então, quando uma coisa não está funcionando do jeito certo dela, do jeito normal dela, o que a pessoa faz? Ela começa a se comportar de outra forma. Então, quando a gente fala em transtorno, a pessoa provavelmente deu algum indício que ela tem aquele problema, porque ela mudou os comportamentos dela do dia a dia. Sim. Então, se eu pegar uma pessoa que eu nunca vi na vida e ela não me contar nada da vida dela, eu não sei se aquilo é um transtorno ou não. Pode Sim. ser o dia a dia dela normal. Agora, se eu conheço a pessoa e ela começou, sei lá, a dormir mais ou dormir menos, a comer mais ou a comer menos, tá mais cansada ou tá mais disposta, chora mais, quer ficar mais no quarto escuro, que isso é diferente do que ela era antes, Sim. é porque é um transtorno. E se é um transtorno, precisa ser trabalhado melhor, ser tratado. E tem muita gente, você falou aí, que se a pessoa não contar da vida dela, você não consegue ajudar, obviamente. Tem muitas pessoas que mentem, falam que tá tudo bem, mesmo não estando. E o que acontece com esse tipo de pessoa que não fala da sua Cria vida? uma imaginação. É porque assim, a gente vive num mundo que a gente tem que ser perfeito. Sim. Sim, É um tem os mundo padrões. que não admite o diferente. Aham. Então, assim, raramente, quando alguém pergunta, e aí, tá tudo bem? A pessoa que tá perguntando quer realmente saber se a gente tá bem. Sim. Então, é óbvio que a gente não vai falar para todo mundo como a gente tá se sentindo sempre. Sim. Mas a gente precisa ter algumas pessoas perto da gente com quem a gente consiga conversar abertamente sobre como a gente está se sentindo. Ninguém a gente tem Então, confiança. não tem problema você responder para uma pessoa que você não tem um bom vínculo, não, tá tudo bem, quando você não tá bem.
Agora, se você vai responder para sua melhor amiga, não, tá tudo ótimo, quando você não tá bem, aí é um problema e aí Sim. o mentir Sim, é até complicado. porque você conhece aquela pessoa bem, né? Pra ela ser sua melhor amiga, então... Não, e tem gente que a gente conhece pelo jeito que a pessoa responde pra gente pelo WhatsApp. Sim, Sim. eu Então, conheço. pelo oi do WhatsApp, a gente sabe se tá bem e se não tá bem. Então, não adianta. Aquele Quando uma oi pessoa com conhece a gente de verdade, não adianta a gente querer mentir, porque ela Sim. sabe que não tá bom. Sim. Aham. E além da ajuda profissional, que outros hábitos podem ajudar na saúde do indivíduo? Saúde mental. Então, a psicologia trabalha com psicoterapia. Sim. Só que nem toda terapia é psicoterapia. Então, o psicólogo vai fazer psicoterapia. Existem outras coisas que são terapêuticas e que podem ajudar muitíssimo. Então, ir para um bar com um amigo, ir para o shopping dar uma volta, conversar só com esse amigo, fazer uma massagem, fazer exercício físico. Exercício físico para controle de ansiedade é sensacional. Ajuda muito. Música, tanto ouvir quanto tentar aprender um instrumento. A música é muito utilizada para tratamento de ansiedade. E assim, depende de quem é a pessoa, do que ela acredita, mas religião é uma coisa que funciona muito para acalmar as pessoas. Sim. Então, às vezes, frequentar a igreja, frequentar um culto é terapêutico. Ir ao cinema. Fazer aquilo que gosta em geral. Exatamente. Isso, fazer aquilo assim que te dá prazer, né? Tudo que a gente gosta pode funcionar pra gente como remédio, né? Aham. E eu sou muita prova viva disso. Sempre que eu tô nervosa, eu procuro fazer coisas que eu gosto pra me acalmar. Eu gosto muito de ouvir música, eu acho que me acalma muito. É um meio que, assim, reduz a minha ansiedade e me acalma. É muito bom. Então, Muito eu, bom. por exemplo, teve uma fase que eu tava muito além da minha ansiedade e eu falei, nossa, o que eu posso fazer, né? Eu já fazia, na época, exercício físico. Falei, vou fazer um instrumento. Porque eu tinha feito só pequena e aí eu falei, não, vou fazer um instrumento. Fui atrás, queria fazer flauta transversal, fiz flauta transversal e foi sensacional, melhorou muito a minha ansiedade. Que legal. Sim, uma das perguntas que eu acho que o público deve ter curiosidade é, assim, o porquê da escolha do mês de setembro e da cor amarela para representar o mês ao suicídio? Então, são duas coisas diferentes. Primeiro, o porquê setembro, né? Porque dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Sim. Isso é no mundo inteiro. Aqui no Brasil, existem alguns meses com algumas cores e, assim, isso daí foi metida mesmo, foi lei. Sim. Então, por exemplo, Outubro Rosa, Sim. que é pelo câncer de mama, o Dezembro Vermelho, que é pelo combate ao preconceito com pessoas portadoras de HIV. Mas o Setembro Amarelo ele é um pouquinho diferente. Sim. Não é uma lei. Então, tem estado em que é comemorado o Setembro Amarelo, tem estado no Brasil que não é. Sim. Sim. Então, essa é a primeira parte, né? Porque setembro é o dia da prevenção ao suicídio. E por que amarelo? Porque em 1994, um jovem de 17 anos nos Estados Unidos se matou. E esse adolescente, ele reconstruiu um carro, que era um Mustang 68, e ele pintou de amarelo. Então, ele era chamado de Mustang Mike. Que legal. E quando ele se matou, a família dele não tinha ideia do que ele estava passando e de como ele precisava de ajuda. Então, para o velório dele, que assim foi um momento de muita comoção e tinha muita juventude assim, no velório, eles fizeram cartões chamados amarelas por causa do Mustang dele. Que legal. E aí no cartãozinho estava escrito que se tivesse precisando de ajuda era para procurar ajuda. Bacana. Nossa, que lindo. Muito lindo. Assim, fica até bonito, né, assim, de se pensar, porque de um ato, assim, tão simples e tão, assim, generoso das pessoas e uma lembrança daquela pessoa que cometeu o suicídio Sim. se tornou, assim, algo tão
importante, tão grande. E eu acho bonito também, porque então essa história toda é nos Estados Unidos. Sim. Porém, em setembro, aqui no Brasil, é o mês que os ipês amarelos florescem. Sim, é verdade. E eu vejo que o suicídio, a prevenção ao suicídio é uma coisa que tem que ser conversada o tempo todo. Aham. Sim. E aqui na nossa região, toda vez que a gente olhar em setembro pro lado, a gente vai ver um ipê amarelo florido. Sim. Nas rodovias tem bastante. Então eu acho que é um lembrete pra gente de conversar sobre esse assunto, porque ainda é um assunto muito pouco conversado. Sim. Sim. E na pandemia, agora de 2020, né, de uns tempos para cá, como tem sido a saúde mental das crianças e adolescentes em geral? Ah, piorou, né? Concordo. Piorou de todo mundo, da terceira até a primeira idade. Sim. Tá todo mundo reaprendendo, né, muita Sim. coisa. Sim, até porque o isolamento mexeu muito com as pessoas. Mexeu muito, então, é como se fosse um pós-guerra, o que a gente está vivendo agora. Aumentou o caso de ansiedade, aumentou o caso de depressão, aumentou a taxa de suicídio, porque as pessoas têm uma ideia, assim, então vamos ver quantas pessoas se mataram durante a pandemia. Sim. Só que mesmo se a gente for ver em períodos de guerra, de grandes recessões, enfim, a pessoa não se mata na hora do problema. Mata depois. Ela se mata porque ela tá nessa hora cheia de adrenalina, ela tá excitada, ela tá assim, numa euforia. Aham. E aí depois que baixa essa adrenalina, que melhora essa ansiedade, é aí que a pessoa se mata. Sim. Então, agora é um momento importante pra gente falar de prevenção ao suicídio, porque é agora que as pessoas vão se matar, porque a pandemia, enfim, melhorou e as pessoas estão voltando. Sim, então estão voltando ao ambiente Pro que normal. sobrou da vida delas. O que sobrou, é E verdade. às vezes o que sobrou da vida delas é muito diferente de como era a vida delas antes. Às vezes morreu gente da família, Sim. perdeu o emprego, teve que ficar em casa, enfim. Eu acho que assim, a pandemia nos ensinou muita coisa, mas também assim, nos mostrou muita coisa. Então, mostrou o tanto de índice de depressão, de tudo, né? Tudo que tá alavancado, a saúde mental prevaleceu muito, bem o que você falou, não no meio da pandemia, mas depois, o pós. E assim, eu também acho Que é a aquele pandemia pós-tsunami. foi muito importante para mostrar pra gente o tanto que é difícil conviver. Sim. E Sim. conviver, às vezes, até com a gente mesmo. Aham. Então, tinha gente, eu acho, que tava com um dia a dia tão lotado de coisa pra fazer que não tinha tempo pra se entender. Pra E olhar aí, pra si mesma. De repente, essa pessoa teve 2 anos que ela podia pensar nela. E entender melhor o que ela sente, o que ela pensa. Sim. E nesses 2, 3 anos mudou muita coisa, assim, É. tanto fora quanto dentro da gente. Eu, antes da pandemia, era uma pessoa, assim, super... Chegava e já queria ser amiga de todo mundo, sabe? Super aberta. Aí, hoje em dia, eu fico meio assim, ai, será que eu vou lá falar com aquela pessoa? Então, e a gente desaprendeu um pouco de habilidade social. Aham. Todo mundo. Então, crianças pequenas que estavam acostumadas a andar, por exemplo, no shopping livremente, agora elas têm um pouco mais de medo, elas recorrem mais aos pais. Então, teve gente que perdeu, sei lá, vou falar de épocas marcantes, assim, da Sim. vida da gente, que perdeu as festas de 15 anos. Sim. Tem muita Nossa. gente fazendo Que tá com agora. 17 agora e tá fazendo festa de 15 anos ainda, porque não foi nenhuma. Sim. Então, teve gente que passou no vestibular, tá no 2º ano de faculdade e ainda não foi presencial. Tá começando presencial começando agora. Aham. Sim. Então, eu tive muita paciente noiva que Aham. desmarcou e remarcou esse casamento por 2 anos. E tudo isso tem, inclusive, gasto, que já estava tudo comprado, e lua de mel, e mudar passagem, é um estressor grande. Teve gente que perdeu o familiar porque não pôde ir no velório, porque não podia e era pouca gente. Então, tudo isso mexe E muito, também né? porque no velório da pandemia, eles, quando Limitavam, falavam assim, né? sim, e muitos casos, eles nem faziam velório, eles só enterravam. Por conta nem... que podia ter Contaminar. podia ainda contaminar o vírus, porque Sim, ainda o vírus sim. estava existente naquele corpo. Então, assim, é uma situação muito complicada. Foi uma foi. situação. Pra todo Foi mundo. uma situação muito complicada. E não foi assim só pra uma pessoa, foi pro mundo inteiro. É. Não sei.
E você tem uma faixa etária, assim, de pacientes, mais ou menos, assim? Sim, qual uma é a faixa. faixa etária que mais prevalece? Isso. Ou a que menos? E a diferença? Eu acho interessante que, assim, você estava falando que as coisas mudaram, né? Sim. Durante a pandemia. A psicologia em si foi uma coisa que mudou muito durante a pandemia. Foi o primeiro, assim, normalmente a gente fala mal do nosso conselho de classe, mas o conselho de psicologia foi muito pontual. Então, logo que começou a pandemia, a gente ficou autorizado a atender online. Foi primeiro que a medicina, foi primeiro que todo mundo. Então, a gente começou com esse negócio de atender online e no começo, inclusive, eu era resistente. Eu falava, nossa, mas eu analiso o comportamento. Como que eu vou analisar o analisar? comportamento? Porém, ainda hoje, eu prefiro online a estar presente no mesmo lugar que uma pessoa e a pessoa tá de máscara, porque eu perco muito mais. Eu não vejo todo o movimento dela de boca, de nariz. Então, pra mim, é muito mais difícil com máscara do que online. Sim. E aí, você tinha me perguntado da faixa etária. Então, abriu pra mim e pra psicologia no geral, um canal que a gente não tinha. Então, antes, a minha vida era feita dos meus pacientes do consultório. E a faixa etária era uma faixa etária maior, de gente mais velha. Aí, ou assim, de adolescentes, mas assim, que o pai mandava, a mãe mandava ir, que tava com problema na escola, sei lá, terminou um relacionamento, coisas assim mais pontuais. Aí, com esse negócio de pandemia e de atendimento online, acabou que aconteceu que as pessoas mais jovens tiveram acesso, inclusive por causa das redes sociais. Sim. Então, quando começou o Setembro Amarelo, eu tive uma procura enorme de gente de 15, 16 e assim, gente procurando atendimento e inclusive atendimento gratuito. Sim. Para todas essas pessoas, eu recomendei, elas me pedem atendimento gratuito para eu encaminhar para alguém que faça isso, principalmente porque elas têm dificuldade de conversar em casa. Sim. Então, elas não querem chegar pro pai e pra mãe e falar, olha, eu tô deprimido, eu acho que eu não tô bem, eu tô pensando em me matar e eu quero conversar disso com alguém. Elas têm medo, inclusive, de chegar em casa e falar. Sim. Então, para todas essas pessoas, claro, eu encaminhei, mas eu também falei da importância de conversar com alguém. Sim. Então, não quero conversar com meu pai e com minha mãe, não tem problema. O Um ideal amigo. seria, mas que seja um adulto que possa te conduzir para algum lugar. Mesmo porque aqui em Rio Preto funciona muito bem o acolhimento que eles fazem em ideação suicida e tentativa de suicídio, que acontece no Bezerra. Nossa. Funciona muito bem. Tem Que tanto legal. pelo convênio quanto gratuito pelo SUS, só que a pessoa tem que chegar acompanhada de alguém. Não importa se ela é menor de idade, se ela é maior de idade, ela tem que chegar com algum acompanhante. Sim. Então, Maior de não 18 precisa, anos, né? não precisa ser o pai e a mãe, mas pode ser um adulto Sim. maior de 18 anos. Então, não quer conversar com o pai e com a mãe? Conversa com um professor, conversa com um tio, enfim. Alguma pessoa que possa lhe auxiliar. E você recentemente está trabalhando aonde? Eu trabalho no consultório, né? Com atendimento, assim, tanto online quanto presencial. E, além disso, a gente montou um instituto aqui em Rio Preto que trabalha com mulheres vítimas de violência. Sim. Tem sido uma coisa que tem dado muito certo. Também por causa da pandemia, foi uma coisa que aumentou bastante. Sim. Porque as pessoas ficaram mais em casa. Não conviviam, né? E aí começou a conviver e aí aconteceram vários casos. E assim, a gente tá com bastante mulher para atender. Vamos ver se a gente vai ter perna até para tudo isso. Eu queria só voltar na tua pergunta anterior, porque você me perguntou das idades, né? Sim. Então, eu queria falar uma coisa, assim, que para adulto até nem importa tanto, mas para vocês, Sim. Quem vem me procurando mais? Então, adolescentes e pré-adolescentes, inclusive, com depressão, Sim. com ansiedade, são as duas coisas mais frequentes. E a terceira coisa mais frequente, e que eu gostaria de falar um pouquinho disso, porque a gente não via tanto igual a gente vê hoje,
que são os comportamentos autolesivos. Então, o que a gente chama de comportamentos autolesivos? São pessoas que arrancam o cabelo, que rói a unha, a ponto da unha sangrar. Às vezes não é a unha, é a pele na lateral do dedo. E gente que se corta. Que se corta e que se corta em lugar que a família, o pai, a mãe raramente vão ver. Então é braço, coxa, interior da coxa principalmente. Aí é mais associado a alguns esportes, mas o pé. Então, esses são os transtornos que mais aumentaram. Eu tenho hoje em atendimento 4 pessoas que arrancam o próprio cabelo. Sim. Uma, inclusive, que usa peruca. Nossa. E a sala dela toda de escola sabe que ela usa peruca e por que ela usa peruca. Que se cortam, eu tenho 3. Nossa. Então é bastante. Deve ser bem... Querendo ou não, há uns 6 anos atrás, ou há uns 3 anos atrás, no caso, né? Se você visse, eram 1 a cada 10. Hoje já são 3. E assim... E ainda tá pouco, né? Porque o se machucar, ele resolve muito na cabeça dessa pessoa uma dor que ela tá sentindo e que ela não consegue... Então, a dor emocional, ela é diferente da dor física. Sim. Então, você fala, tá doendo minha cabeça, tá doendo minha barriga. Você vai no médico da cabeça, você vai no médico da barriga e ele resolve. A dor Agora, emocional tô não. infeliz, tô sofrendo, tô chorando. Nossa, não consigo parar quieto, não consigo dormir à noite, tá difícil. Sim, e tem gente... Você vai fazer o quê? Então, você conversar sobre isso já é mais difícil. E aí, a pessoa pega, se corta ou arranca o cabelo e a dor... muda de lugar. Sim. Então ela deixa de focar na tristeza dela e foca na dor do machucado. Uhum. Então ela substitui uma dor pela outra e na cabeça dela, por um segundo que seja, vale. E o importante da gente falar do comportamento autolesivo é que existem 2 tipos de comportamento autolesivo. Sim. O comportamento autolesivo para se machucar só e aliviar a ansiedade, e o comportamento autolesivo que pode levar ao suicídio. Então, são 2 coisas diferentes. O que essa pessoa quer? Ela quer aliviar só o sofrimento, a dor que ela está sentindo, que ela não sabe como, ou ela pensa realmente em morrer? Ela pensa em acabar. Ela pensa em cessar aquela dor. Eliminar. E tem muita gente que não consegue expressar os seus sentimentos. E isso é muito difícil. O que você recomenda para esse tipo de pessoa? Falar é muito difícil. Falar do que a gente sente é sempre muito difícil. Sim. E eu tenho sempre uma recomendação que funciona, mas as pessoas têm preguiça. E ó que a gente já evoluiu. Sim. Que é diário. Fazer um diário, escrever o que está sentindo. Porque ninguém vai ler aquilo e é para você só. E às vezes escrever ajuda a organizar o que a gente está pensando. Então a gente nem sabe direito o que a gente está sentindo, a hora que a gente põe no papel, aquilo toma uma forma. E hoje, por que eu falei que melhorou? Porque antes você tinha que pegar um papel e escrever. Hoje em dia... Tem o bloco de notas do celular, por exemplo. E não é só, tem 1 milhão de aplicativos de diário. Sim. Que você pode escrever na hora que você quiser, que você faz com carinha, se você quiser. E inclusive que dá pra... trancar com senha. E gravar também, em vez de escrever. Sim, e também dá pra bloquear com senha, pra abrir. Sim. Tem uns, assim... Quando eu era menor, né, eu sempre começava diário, mas eu nunca terminava por preguiça. Ou às vezes eu esquecia, aí eu, sei lá, passava uns 3 dias, eu escrevia... Sei lá, assim... porque chama diário, mas não precisa ser todo dia, né? Sim. Isso, eu tenho um diário pessoal, que aí, assim, quando às vezes eu tô sentindo... Quando eu tô sentindo alguma coisa, ou alguma coisa assim, eu escrevo ali por conta que aquilo me ajuda, aí eu consigo entender o que eu tô sentindo, pra ver o que eu posso melhorar. Então, daquilo. E isso é uma coisa que precisa ser dita, porque assim, as pessoas da idade de vocês, elas acham assim, ai, que criança, vou fazer um diário é coisa de criança. Então, assim, eu quero falar que eu tô bem mais velha do que vocês, e eu tenho um aplicativo de celular, e quando eu não tô bem, eu sento e escrevo. Eu acho que assim, você escrever ali o que você tá sentindo, você consegue enxergar aquilo. E você enxergar aquilo, você consegue, tipo assim, o que eu tenho que fazer agora pra melhorar? Tipo, eu vou ouvir uma música,
eu vou respirar, eu vou fazer o quê pra conseguir melhorar? É exatamente isso. Sim. Perguntas do YouTube? Nós temos? Temos 2 perguntas do YouTube. Tá, Acho que é só uma que perguntou. ok. Laura, quais os principais sintomas ou cuidados que você sugere para a gente observar e buscar apoio nestes casos de alcoolismo? É uma coisa que, assim, quando eu estudava, apesar de a gente morar numa cidade infernal de calor, poucas escolas tinham ar-condicionado. Sim. Sim. Hoje em dia todas têm. Então, Sim. eu sempre presto muita atenção. Sabe aquela pessoa que vai para educação física e leva o moletom? Nossa. Aquela pessoa é uma pessoa que a gente tem que, pelo menos, tentar conversar com ela. Porque não é normal, ok, na sala de aula a gente tá com ar-condicionado. Mas e na hora da educação física? Então, Sim, se a pessoa tá com um termostato muito desregulado, então ela tá sentindo muito frio e nós moramos em Rio Preto. Mas também tem outras coisas. Então, quando a gente fala de comportamento diferente, significa que a gente está observando. Sim. Então é óbvio que você não vai chegar e falar assim, deixa eu ver seu braço pra ver se você tá se cortando. Sim. Você não vai fazer isso. Deixa eu ver seu cabelo pra ver se você tem falha. Mas dá pra você observar isso na pessoa. Deixa eu ver, você não precisa ver, ou pedir pra ver a mão. Sim. A pessoa normal, ela fala, ela mexe a mão. A pessoa que dá pra se ver. automutila, ela faz assim, né? Às vezes E ela dá esconde pra a ver, mão. dá pra ver que a mão tá machucada, dá pra ver que o braço tá machucado, dá pra ver. E tem pessoas, assim, que é muito estressada, muito mesmo. Eu sou bem estressada, mas, tipo, tem pessoa que se estressa com tudo. E o que você falaria pra esse tipo de pessoa? Que dica você daria pra esse tipo de pessoa? Primeira coisa é exercício físico. Exercício físico para ansiedade não precisa ser um exercício muito puxado, que você vai fazer horas de academia. É só pra se distrair. Não, e nem é só. Assim, é 20 minutos. De 20 a 30 minutos é o exercício da ansiedade. Sim. Vai caminhar 20 minutos. Todo mundo tem 20 minutos para caminhar. Sim, Sim, com certeza. Então, melhora muito a ansiedade. Aí, outra coisa que eu recomendo é o exercício de respiração. Sim. O exercício de respiração é uma coisa tão simples que a maioria das pessoas não acredita. Como que a gente faz? Respira fundo pelo nariz, respira, enche mesmo de ar e depois solta devagar pela boca. Então, você pode fazer um biquinho para soltar? Pode. Mas você também pode soltar? Ninguém tá vendo? É mais devagar o soltar do que o encher. E aí você faz isso 10 vezes, faz outras 10 vezes, Por que isso só quer treino? Então, quanto mais você fizer, mais vai melhorar. Por que funciona? Porque quando a gente tá mais ansioso, a gente libera mais adrenalina e mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Sim. Quando a gente respira desse jeito, a gente tá falando assim pro corpo da gente, olha, não tem nenhum leão aqui, eu não vou morrer engolido, tá tudo bem. E o corpo para de liberar essa quantidade anormal de adrenalina e de cortisol e a gente começa a se sentir melhor. Então, assim, quando eu passo exercício de respiração, eu falo assim, é igual tomar água. Toda vez que você lembrar, faz 10 vezes. Sim. A maioria dos meus pacientes fala assim, nossa, à noite, fui fazer antes de dormir, dormi nem antes uma dos pedra. 10. Dormi antes de fazer os 10. Sim. Então, bom sinal que tá funcionando. Eu queria te perguntar assim, como que os familiares, eu acho que isso já entra na próxima pergunta da Lolo, eu acho que a gente já pode incluir. Como que a gente pode, como que os familiares, professores, amigos podem ajudar uma pessoa com ansiedade, depressão, por exemplo, em uma crise? Bom, a primeira coisa é como ninguém pode ajudar. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é essa moda agora, principalmente em setembro, de eu vou abrir minha DM para receber mensagem de quem tá triste. Ninguém é profissional, gente. Exatamente isso. E assim,
você tem que saber se você vai dar conta de ouvir o tipo de coisa que você vai Exatamente. ouvir. Porque, sinceramente, o meu, que eu nem falei que estava aberto, teve um dia que 8 meninas de 16 anos me procuraram, todas com ideação suicida. Meu Deus. Então, você vai conseguir dormir à noite depois de escutar isso? Não. Não. Eu tenho um preparo para isso, porque eu trabalho com saúde mental todo dia, há Sim. muitos anos já. Sim. Mas não é para todo mundo. Sim, pra mim, na minha opinião, gente, não me matem. Mas esse tipo de pessoa que fala, ai, minha DM tá aberta, sei lá, é fofoqueiro que quer saber da vida dos outros. Parece mesmo, né? Porque, olha, se você não for profissional E é e quiser verdade, porque, tipo saber da vida assim, dos quer outros, ouvir, né, quer saber a fofoca, mas assim, não pode chegar e falar igual você, que tem um preparo. E não é só, Exatamente. Totalmente. a pessoa vai responder o quê? Tá? Então, exatamente. Eu sabia para onde, para quem encaminhar. Encaminhar. Tanto serviços gratuitos quanto serviços pagos, enfim. Sim. Quase todas as universidades aqui de Rio Preto oferecem serviço gratuito, tem igreja que oferece, enfim, eu tenho uma gama de lugares para onde eu posso encaminhar, Sim. principalmente em caso de ideação suicida. Só que agora, assim, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre isso vai falar o quê? Como a Lodô falou, tá? Se vira! Filho, se vira! Dá teus Essa é a pulos. principal coisa que não se deve fazer. Agora, as outras pessoas, vocês me perguntaram, na verdade, o contrário, né? O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Conversar. Sim. Sim. Conversar e mostrar pra aquela pessoa que ela não tá sozinha, que ela pode desabafar, que ela pode conversar, que se você, pessoa física, não vai resolver, mas que você pode levar pra alguém que possa resolver. Sim. Sim. É assim, uma pergunta, mais uma dica, né? Por exemplo, se eu consigo perceber, por exemplo, que a Lolo tá com uma crise de ansiedade muito forte, o que às vezes eu poderia indicar pra ela, o que eu poderia fazer? Sem ser a conversa, assim, pra acalmar aquela crise. Primeira coisa que a gente tem que ver, que tipo de crise de ansiedade ela tá tendo. Sim. Se for uma crise de ansiedade, porque é muito comum uma crise de ansiedade, que a pessoa tá tendo sintomas cardiovasculares, então assim, não tô conseguindo respirar, parece que meu coração vai explodir, meu coração tá batendo acelerado e vomita. Então, começou a passar mal fisicamente, procura um médico. Sim. Porque assim, ninguém pode te falar que aquilo com certeza É não normal, é uma coisa. já passa. Entendeu? Sem fazer exame nenhum, ninguém Sim. pode falar que é só ansiedade. Sim. Bom, descartou que era alguma coisa física, aí pode encaminhar. Então, encaminhar para um psiquiatra que vai medicar essa pessoa, e o ideal seria trabalhar em equipe, um psiquiatra e um psicólogo, Sim. porque só o remédio é muito menos eficaz do que o remédio e terapia. Aham. Só terapia também é muito menos eficaz do que só remédio. Os dois trabalham juntos. É uma Aham. parceria. Aham, Então, uma parceria. o remédio vai te dar uma mão amiga que vai te puxar. Porém, se você não modificar seus comportamentos Seu pensamento. frente às coisas que te deixam ansiosa, não vai Não vai melhorar. resolver nada. E falando nesse negócio de crise de ansiedade, como que eu identifico que uma pessoa tá tendo crise de ansiedade? Além desse, Dessa tipo, palpitação respiração. Se ela não falar, vai ser difícil, né? Assim, Aham. Você pode perceber que ela tá mais agitada. Nervosa. Às vezes, É. assim, uma pessoa que começa, assim, a cutucar, às vezes, os dedos, as mãos, começa Então, a ficar mais inquieta. Mais inquieta, mas Aham. nem todo mundo inquieto tá em crise de ansiedade. Sim, eu percebo que muita gente, principalmente antes de provas, esse tipo de coisa, fica fazendo assim com a perna. Sim, que é Fica um tremendo. comportamento de ansiedade. Só que assim, a ansiedade também é boa. Então, Aham. parte da gente continuar vivo é porque a gente tem medo das coisas, a gente Sim, é ansioso claro. e a gente não se expõe a certas coisas. Aham. Então assim, não existe uma pessoa que tenha zero ansiedade. Se ela tiver zero ansiedade, ela tá morta. Aham. Então o que a gente tem que ver Ou ela é tá vivendo muito bem. Porque... Não, mas ela já morreu, porque ela perdeu o medo de fazer qualquer coisa e verdade. ela Ela nem morreu. vive mais. Então, assim, a chave do negócio é você prestar atenção na pessoa. Sim. Então, aquela ansiedade para aquela pessoa tá normal? Tá. Então, ela é uma pessoa que antes ficava quieta, parada, e agora ela se mexe o tempo inteiro. Agora ela faz assim. Então, aí... tá normal. Aham.
Agora, se ela já era uma pessoa que ficava mais ansiosa na véspera da prova, balançava a perna, então tá no normal dela. Ela pode melhorar? Pode. Ela pode não ter mais essa perna balançando? Pode, mas não é um caso de transtorno. O Sim. transtorno é quando muda o dia a dia daquela pessoa. Sim, Eu- quando já, assim, não é mais uma coisa do cotidiano, mas que já, assim, dá Tá um espaço. diferente. Que Sim. bateu alguma coisa ali, que não tá o normal, Sim, tá anormal. e assim, ó, na maioria das vezes quem vai ver são os amigos mais próximos. Sim. E são pai e mãe. Aham. É. Então, acontece muito comigo assim, olha, minha filha tá esquisita, conversa com ela, porque ela não quer conversar comigo. Então, óbvio, gente, que adolescente que vai querer chegar pro pai, pra mãe e falar, olha, eu me corto. É. Ninguém Olha, vai falar isso. Olha, eu me Eu corto. nasci de é. vocês que me fizeram, mas eu tô pensando em me matar, viu? Não é uma conversa fácil. Não é normal, gente. Principalmente porque a gente não conversa sobre morte na casa Sim. da gente nunca. É um assunto que ninguém quer conversar. Exatamente. Então, é óbvio que é mais difícil, às vezes, a gente conversar com o pai e com a mãe. Mas chega pro pai e pra mãe e fala, olha, eu não tô bem, eu gostaria de conversar com um profissional. Aham. Porque não existe só profissional pago. Tem profissional que Existem atende de profissionais graça. públicos, aham. Sim. Eu, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estralar o dedo. Então, eu fico assim, normal. Tô, sei lá, mexendo no celular. Tem vezes que eu paro, estralo o dedo. Mas quando eu tô mais ansiosa ainda, eu fico mais... Eu nem tenho mais dedo pra estralar, mas eu estralo. Entendeu? É, eu começo a tremer e eu vejo que, assim, meu coração tá mais acelerado. Sim, o meu também. Eu acho que fico mais ansiedade, ofegante. mesmo da gente mesmo, a gente consegue perceber melhor do que depressão. Sim. Sim. É mais fácil a gente perceber que a gente Uma tá crise mais de ansiedade ansioso aham, do que do que a gente da perceber que a depressivo. gente tá depressivo, porque é muito diferente a ansiedade de tristeza. Sim. E é normal ficar triste. Sim. Outras crises que também dá muito é a crise de pânico e também tem a paralisia do sono. Por que isso acontece? Como que a gente pode evitar? A crise de pânico, ela é uma crise de ansiedade. Sim. Sim. Dentro do espectro dos transtornos de ansiedade, a gente tem ansiedade generalizada, que pode ter crise de ansiedade ou não, e a gente tem a gente tem transtorno de pânico, que a pessoa pode ter crises de pânico ou não. Então, não só porque a pessoa teve uma crise, ela tem um transtorno. Sim. Eu, por exemplo, tive crises de ansiedade, Sim. mas eu não tinha o transtorno, eu não fechava critério para o transtorno. Uhum. Pode ter uma vez só na vida? Pode. Sim. Pode ter, mas aí quando for ver, a pessoa que for analisar se é mesmo um transtorno, ela tem critérios a seguir. Então, quantas crises teve, com qual frequência, Sim. por quanto tempo, tem tudo isso a ser analisado. E a paralisia do sono? Porque eu conheço muita gente que fala assim, eu não conseguia me mexer, eu via coisas, eu sentia que estavam me sufocando. Tudo crise de ansiedade. Entendi. Mas Então, enquanto dorme. Todas essas paralisias se vinculam Pode à ser e pode não ansiedade, ser. né? São Entendi. muitos transtornos de Sim. ansiedade. Tem o TOC, que é o mais conhecido. que é Eu tenho. obsessivo Sou muito compulsivo. perfeccionista. Tem, que é só uma das formas do TOC. Tem ansiedade generalizada, tem transtorno de pânico, tem transtornos alimentares, que são Sim. transtornos ansiosos. Então, crise de ansiedade é uma forma generalizada de falar. De falar, exatamente. Entendi. Mas que abrange vários assuntos. Exatamente, Sim, que sim. vários tipos de transtorno. Tá. Lolo, você tem mais alguma pergunta? Tinha uma outra pergunta da... Isso, do público. Sim, Vocês marcaram? sim, tá aqui. Tá. Minutinho só, tá, galera? Aí. Débora, Débora. há quanto tempo a Laura é psicóloga? Quanto tempo Ah, de mas vocês tempo? estão de sacanagem comigo. Não, fala pra Débora. Que tá muito pessoal esse tipo de pergunta. Não, brincadeira. Tem 14 anos que eu atendo no consultório. E também tem 14 anos que eu comecei a trabalhar no hospital com psicologia da saúde. Entendi. Entendi. E tem alguma frase, assim, pra finalizar agora, além da próxima perguntinha, tem alguma frase que você gosta, que você sempre fala muito?
Tem uma frase que, aliás, a gente tá numa escola, né? Era uma professora minha de português que falava. Sim. E na época acho que eu nem consegui entender tudo que ela queria dizer, mas hoje pra mim faz mais sentido. Era uma frase que dizia assim, seja pouco, mas seja você. Sim. Sim, faz todo sentido. E assim, a gente vive num mundo que a coisa mais difícil que tem é a gente aceitar ser a gente. Sim, Aham. a gente E quer sempre se ser é o padrão. os padrões Exatamente. que a sociedade impõe, E né? se é difícil, e eu tô falando isso pra mim, que sou adulta, pra Imagina vocês com um que estão adolescente. numa fase de autoestima ainda mais vulnerável, Sim. Sim. é muito mais difícil. Sim. E o legal de ser humano, acho que a coisa mais linda que tem do ser humano é que ele é individual. Aham. Sim. E principalmente durante a adolescência, a gente não quer ser individual. A gente quer ser todo igual. mundo. Exatamente, a gente quer ser igual a todo mundo. Ah, eu E posso é- ir pra uma festa? Não. Ah, porque se fulana vai e eu não posso ir. Exatamente. Ai. E mesmo com padrões de beleza, assim, Sim. todas têm que Os ser assim. estereotipos. Todos têm que ser daquele jeito. Então, isso é uma coisa que causa muito transtorno mental. Sim. Porque se adequar é muito difícil. E é um padrão que é irreal. Sim. Ah, é porque os padrões de hoje em dia é ser magra, ter E assim, corpão. você nunca vai estar magro o suficiente, branco o suficiente, Bonito o o suficiente. cabelo Corpo. liso o Aham. suficiente. Perfeito. Nunca, porque perfeito não existe. Aham. Então, quando uma pessoa começa a se olhar, começa a querer mudar muito a estética dela, geralmente é porque dentro tá bagunçado. Sim. Sim. Ali tem alguma coisa. Quanto mais a pessoa mexe nela mesma, menos feliz com ela tá. Sim, E às vezes não é físico, você vai mudar o físico e não vai resolver. exato. Sim. É assim, pra finalizar, eu acho que assim, pra gente ter uma interação, você indicaria, assim, algum tipo de livro, série ou filme pro público poder assistir? Sobre o assunto. Sobre o assunto Eu vou do falar transtorno mental? alguns filmes e séries, só que assim, eu não chequei a idade deles. E eu sou bem. super a favor de vocês olharem a A classificação classificação indicativa. indicativa Sim, por favor. antes. Sim. Por favor, Porque gente. não é tudo que toda idade Pode ver, deveria pode preparada. ver, Aham. pra ver. E assim, mesmo que seja para a idade de vocês, percebeu que ficou pesado, Sai. conversa sobre, Exatamente. pergunta. Até porque, tipo assim, indicação 14, mas tem coisa que muitos pais não gostam, que as Sim. crianças ficam vendo. Sim, assim, não gosta, para. Exatamente. Ou então, senta e conversa. Olha, eu vi isso, fiquei chocado. E o que eu faço com isso agora? Aham. Porque Socorro. acontece muito isso com série, né? Sim. É a Sim. série da moda. Todo mundo vai lá e assiste. Só que nem sempre é pra toda idade, né? Exatamente. Então, de filme, Garota Interrompida. Sim. É um filme antigo já. Então vão talvez anotando aí, gente. Talvez vocês encontrem só no YouTube, assim, porque Sim. já é mais antigo. Sim. Últimos Dias e A Ponte. Helena, esse Helena é só com E, não é com H. É. Helena com E, gente. E um filme que o nome é em inglês que se chama Not Alone. Not Alone. Aí, de série, This Is Us. This Is Us. Eu a minha já série ouvi da falar. vida, pra Aham. mim é lindíssima. A minha mãe é apaixonada nessa série. Pra mim é lindíssima. Aham. O 13 Reasons, Tanto que Reasons Why. tem acho que 3 ou 4 temporadas, Nossa. mas que é uma série pesada. É uma série pesadíssima, mas assim, retrata muitos Muito, assuntos sobre transtorno, muito. sobre transtorno mental. Nossa. Muito. E assim, ela até já foi modificada depois que ela foi Sim. lançada, porque suicídio não pode ser mostrado. E era retratada. Não pode ser. Tanto que assim, uma das poucas coisas que a imprensa respeita é suicídio. Aham. Quando vocês lerem uma notícia, fulano se suicidou, nunca vai explicar como a pessoa se matou. Sim, É, fala só se só matou. em Pra geral. não ser gatilho pra outra pessoa. Exatamente. Então eles respeitam real isso daí. Mas hoje em dia tem muita série, filme que mostra esse tipo de coisa de... mesmo que seja assassinato, muito mostra Sim. assassinato, suicídio também. E violência sexual, e violência Sim. de todos os tipos. Exatamente. Essas eu recomendo. Muito É, legal. assim, 30 Reasons Why a gente encontra na Netflix
e o This Is Us a gente encontra na Amazon Prime Video. É. Assim, olha, são 2 séries perfeitas, assim, abrange muito. O This Is Us é mais sobre família, relação, e eu acho isso tão lindo, porque assim... Eu vou assistir, eu nunca assisti, mas não eu é já assim, vi, mas eu não não vou é assistir. só um tipo de família, são vários tipos de família. Então, assim, seria como se fosse o mundo hoje, não é e o só legal- aquele estereotipo. E o legal é que a gente conversou bastante de crise de ansiedade. Um Sim. dos personagens tem crise de ansiedade e ele é. começa a fazer psicoterapia justamente por causa disso. Porque ele tem muita Legal. crise de ansiedade, E o This Is Us... Não, This Is Us... This Is Us. E o 30 Reasons Why, a gente tava falando, eu também acho muito importante essa série, porque assim, ela abrange muito, e eu acho que ela abrange mais a questão do suicídio em si. Não só, do bullying também. E Que é um o que gatilho mais pra me muita chocou- gente, o bullying. A coisa que mais me chocou do 13 Reasons foi que, assim, a gente sempre pensa no suicídio pela pessoa que morreu. Sim, A gente não pensa como vão ficar os amigos daquela pessoa. os parentes. Os aham. parentes. E, assim, eu ficava aflitíssima de ver que a mãe não conhecia a filha dela. Sim. Porque se vocês forem ver, a maioria das mães realmente não conhece. Não sabe o que se passa na cabeça dos filhos. Por isso que eu volto a afirmar. Tá com dificuldade de conversar em casa com o pai, com a mãe. Procure ajuda de um profissional. De um profissional ou de algum adulto responsável. Exatamente. Sim. Nossa, Laura, muito obrigada. Adorei Imagina, eu nosso que agradeço papo. vocês. Olha, foram assim, foi uma entrevista maravilhosa, super gostosa, fluida. Olha, assim, perfeita. Muito bom É um mesmo. assunto muito importante, querendo ou não. Que, Certeza assim, que mexeu com bastante pessoas também. tem uma restrição, mas é um assunto muito importante. Porque muitas pessoas sofrem com isso, só que tem o medo de falar sobre isso. Exatamente. E eu achei assim, além, eu agradeço muitíssimo Sim. vocês e eu agradeço Igualmente. principalmente porque é raro ter oportunidade de discutir suicídio Sim. com gente tão nova igual Aham. vocês. Exatamente. É legal ver que isso importa pra vocês, que saúde mental É já é uma importante. coisa que pra vocês é importante. Aham. Sim, e se for pensar, as pessoas que mais se suicidam é mais ou menos da nossa Sim, faixa etária. são- É na nossa a- faixa etária, de jovens e é. adolescentes. E são 32 pessoas por dia no Brasil. Meu Deus. Caraca, É muita, é muita gente. gente. Sim. 32 pessoas no Brasil. Por dia. Por dia. Então, É imagina. mais do que morre de câncer e mais do que morre por HIV. Nossa, eu tô arrepiada. Muita gente. É muita gente. Meu Sim. Deus. Então foi isso. Mais uma vez, muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhem também para aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir esse papo, procurar ajuda, porque é muito importante. A ajuda de um profissional ajuda muito. E, Tanto e até conversa também com os familiares, uma conversa, amigos. às vezes, com um amigo que você confia, com um primo que você confia, com às vezes algum adulto que você confia, Katia. com a tia, com a tia, com o tio, com o primo, com o cachorro, se for preciso. Mas Mas assim, converse. conversar e colocar da boca pra fora tudo aquilo que você tá sentindo, muito você bom. vai conhecer o que E- você tá sentindo e vai saber identificar. E retomando o assunto do... Se você não consegue expressar seus sentimentos, faça um diário. É muito legal. Nossa, é muito É muito válido. importante. Sim. Aham. Não é coisa de criança. Não, É, não é exatamente, coisa de não criança, é coisa de gente. criança. É coisa de adolescente e coisa de adulto. É pra faixa Eu etária até da vida queria inteira. que fosse coisa de criança pra eu me encaixar. mas não. Infelizmente, né? Um beijo e até o próximo episódio.